dessas duas palavras de Jesus, Pai Nosso. Se não tivesse mais nada na Bíblia para falar o amor que Deus tem por nós, essas duas palavras, elas já seriam poderosas. Jesus está interessado, mas muito interessado em tudo que diz respeito a você. É engraçado porque a gente tem uma visão de que parece que Deus ele está interessado só nas coisas que você acha que são literalmente importantes. Então, Deus ele está interessado em tudo que diz respeito a você. E é interessante porque a gente tem uma mania de fazer uma acepção, né, dentro da nossa vida. Parece que a gente tem coisas que são santas, que são interessantes e as coisas que não são santas e que Deus não se interessa por elas. Então é como se a gente colocasse num compartimento a nossa vida e essa aqui Deus se interessa, essa aqui Deus não se interessa. Essa aqui eu posso orar para Deus, essa aqui eu não posso orar para Deus. Essa aqui vai ser um sacrilégio se eu orar para Deus. Essa aqui, se eu orar para Deus, Deus vai me achar interesseira. Essa aqui, se eu orar para Deus sobre essa causa aqui, sobre essa situação, ele vai me achar valorosa, ele vai me achar interessante, ele vai me achar, ô filha, essa filha que é uma filha boa. Então assim, a gente tem essa coisa do ser humano mesmo, né? De padronizar, de categorizar as coisas entre o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que não é certo, o que vai ser interessante, o que não vai ser interessante, o que o outro vai gostar, o que o outro não vai gostar. Deus está interessado. E a gente tem essa mania de categorizar o que a gente pode orar e o que a gente não pode orar. O que interessa a Deus e o que não interessa a Deus. E aí, eu quero contar uma situação para vocês perceberem como que Deus age, como que a ação dele é muito maior, é muito mais grandiosa do que a gente possa sequer entender. Seria muita soberba hoje, eu consigo perceber assim, a gente tentar entender a ação de Deus. A gente tem que se contentar com a nossa pequenez de pensamento, de compreensão. A gente tem que se contentar com essa limitação de conseguir ver as coisas, de conseguir entender as coisas e confiar mais no que a palavra fala, sabe? Quando a palavra fala que Deus te ama e que Ele quer ser chamado de Pai, e Ele fala assim, se você vê esse Pai aí da terra, que dá pão, que cuida, você acha que eu vou dar o quê? Eu vou dar uma serpente quando meu filho me pedir? Você tá pensando o quê? Né? Você tá me colocando abaixo? Você tá falando que o meu amor é abaixo do amor de vocês? Quando Ele fala isso, Ele tá literalmente falando isso pra gente. Então, quando você olha para uma relação de pai e filho aqui na Terra, uma relação saudável, o que esse pai é? Uma relação equilibrada. Esse pai, ele tem interesse em todos os aspectos da vida desse filho. Tudo que está relacionado a esse filho, esse pai tem interesse. Esse pai quer agir, quer atuar, quer participar, quer corrigir, quer ensinar, quer direcionar, quer chamar atenção. Tudo que está relacionado ao filho dele, um pai terreno eu tô falando aqui, tudo que está relacionado ao filho dele, ele se alegra em poder participar, ele se alegra em poder ajudar, encaminhar, ensinar novas habilidades, ensinar. Outro dia eu tava correndo e aí tinha um pai com uma criança, acho que ele devia ter uns 5, 6 anos, e a criança estava em cima da bicicleta e esse pai estava no alto do morro. Não era um morro muito íngreme, mas era uma elevação assim boa. E essa criança estava lá segurando a bicicletinha lá sem as rodinhas do lado assim, e o pai lá, tipo, ela acho que era a primeira vez que ela ia ser solta naquela ladeira ali, e você via que aquela criança estava assim apreensiva. Aquilo ali era um momento para ela muito importante. Ele em cima da bicicleta sem as rodinhas e ele ia descer naquela ladeira, aquilo ali parecia enorme. Quem já não passou por essa experiência quando era criança? De pela primeira vez sem a rodinha ser solto do alto de uma ladeira e você segurar. Gente, aquilo ali era o momento mais importante da sua vida. E o pai tava ali do lado, sabe? Eu percebi assim, aquela cena me chamou a atenção e o pai tava ali do lado segurando. Ele tava na bicicleta dele com outro filho
filho na frente, numa cadeirinha, um filho menor, e o menino tava do lado assim, com a bicicletinha, sem as rodinhas, o pai segurando aquele menino. O pai, ele tava solícito, ele tava entendendo aquela preocupação daquela criança, e ele tava ali: não, filho, pode deixar, papai tá aqui do seu lado, vamos descer essa ladeira, você vai conseguir. Gente, eu achei aquilo tão lindo, aquele momento para aquela criança era sério, era importante. O que pra mim, olhando de fora, parecia uma besteira. Uma criança descendo uma bicicletinha, um momento qualquer. Para aquela criança era o momento mais importante ali da vida dela. Ela ia descer aquela ladeira pela primeira vez sem as rodinhas da bicicleta dela. E aquele pai estava ali do lado e dava para ver no olho daquele pai o orgulho, a alegria, a sensação de, sabe, de que eu tô aqui, filho, do seu lado. Eu sei que isso é importante para você. Eu sei e eu me interesso por isso. Eu quero estar com você aqui. Eu quero te ensinar. Papai vai estar aqui, ó, pedalando do seu lado aqui, ó. Vai, tô aqui. Olha isso, gente. E quando Jesus nos apresenta a Deus como Pai, a primeira vez que ele fala Pai Nosso, quando os discípulos lá em Mateus 6 falam com ele assim: fala pra gente como é se relacionar, como nós podemos nos relacionar com Deus. E ele fala assim: Pai Nosso. Entre pra dentro do seu quarto, feche a porta, tire as máscaras antes e fale Pai Nosso. Jesus podia falar Deus Nosso, Deus meu, ou Pai meu, mas Jesus compartilha aquele Pai, ele abre a família. Pai Nosso, é tão lindo isso. Isso tem uma força tão grande, a beleza dessas duas palavras de Jesus, Pai Nosso. Se não tivesse mais nada na Bíblia para falar o amor que Deus tem por nós, essas duas palavras, elas já seriam poderosas para falar a grandeza do amor que Ele tem por você. Quando Jesus fala Pai Nosso. E se você quiser tirar assim pela fração do milésimo do amor dele por você, olha, um pai que se relaciona com o filho, uma relação sadia. Como eu falei aqui, esse pai que estava do lado do filho ali, segurando aquela bicicletinha para o filho descer naquele lugar, naquela ladeira, e o pai falando: eu entendo, filho, eu entendo que esse momento para você é importante. E eu tô aqui do seu lado e eu vou te ajudar. Aquele pai devia ter um monte de coisa para fazer. E ele tava lá, ele tava parado, com toda a atenção do mundo voltada para aquele filho. É assim que seu pai olha para você, olha para suas situações, para os seus problemas. Às vezes ele olha para você e ele pode estar assim, nessa mesma situação, nessa mesma proporção. Você tá passando aí por uma situação, por um desafio, e você tá ali morrendo de ansiedade. Não vai dar certo, não vai funcionar, isso não vai pra frente, não vai pegar, não vou achar a solução, não vou dar conta, as coisas não vão acontecer, isso não vai dar certo. E Deus tá ali do seu lado: filho, eu tô do seu lado. Ai, gente, mas isso, Deus deve ter tanta coisa pra fazer, tá interessado nisso. Vamos botar uma coisa bem simples. Vou fazer o arroz aqui, a primeira vez, casal, a moça, primeira vez tá fazendo arroz pro marido. Ai, meu Deus, eu não sei se esse arroz vai dar certo. Primeira vez, eu queria tanto que desse certo. Eu comprei esse bacalhau aqui, eu queria tanto que esse bacalhau desse certo pro meu marido. Ai, eu queria tanto fazer uma refeição gostosa pra ele. Ai, meu Deus. Você acha que Deus não tá interessado nisso? Você acha que Deus, nesse momento, Ele tá fazendo alguma coisa e Ele tá ocupado demais pra te ouvir, pra conversar com você, pra falar com você, pra te ensinar? Você acredita que o Espírito Santo não tá nem aí pra você nesse momento? Se a gente aprendesse a nos voltar em qualquer momento, entendendo que Ele tá aqui dentro, entendendo que Ele toca, que Ele fala, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento, não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Assim como Jesus é um ser, é uma pessoa com características, o Espírito Santo também é. E Ele está aqui, Ele está interessado em qualquer coisa. O Espírito Santo é a manifestação do próprio amor de Deus. É o selo da promessa, do amor, de que você vai lá com Ele para a eternidade. Não ache que Deus não está interessado por você. Não ache que Deus não quer que você prospere até na hora de você fazer seu arroz
pro seu marido, para você. Até na hora de você chegar no horário, sabe? E você orar, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, me ajuda a chegar nesse horário. Eu sei que eu me atrasei hoje. Eu sei que fui relapsa no meu horário. Mas ajuda, Pai. Abre os sinais para que eu possa passar. Tira os carros da minha frente, Pai, por favor. Sabrina, eu não acredito que você ora por isso. Claro, Deus está interessado em qualquer coisa. Se Ele vai fazer ou não, é outra coisa. Mas eu sei que Ele está me ouvindo. Eu sei que Ele está próximo. Está do lado, com certeza. Se a gente tiver essa certeza da presença dEle e de que Ele está interessado, que a gente prospere, prosperar. É bom a gente lembrar o que é prosperidade, o que é sucesso. É você crescer, é você fazer as coisas de uma forma tão tremenda ao ponto das pessoas reconhecerem. Você faz sucesso, as pessoas percebem que aquilo que você faz é grandioso, é poderoso, brilha, é bem feito. Você tem sucesso naquilo que você faz. Deus está interessado e não tem nada mais fantástico do que você conhecer a graça de Deus, essa graça que a gente não tem nem como explicar, essa graça que a gente não tem como falar, é a graça imerecida, do que a gente perceber essa graça manifestada em coisas pequenas do nosso dia, assim como Ele te ajudar a fazer aquele arroz, Ele clarear o seu entendimento, Ele trazer, sei lá, na hora que você tá lá com a televisão e trazer a propaganda, Ele faz, mas Ele quer que você chame, Ele quer que você o convide para participar da sua vida diária. Só que a gente tem mania de colocar Deus só para as coisas grandes da nossa vida, ou só para as coisas que a gente acha que são santas. E aí, quando as coisas grandes vêm, que a gente precisa de Deus, a gente não consegue suportar com a nossa fé, porque ela não foi exercitada. A nossa fé não foi exercitada no nosso dia a dia, na nossa vida diária, na sua jornada diária. Sua vida não foi essa comunhão com Ele não foi exercitada naquele momento que você estava caminhando e você conversa com Ele. O amor não foi fortalecido porque você não consegue percebê-lo nas coisas lindas que Ele colocou ao seu redor. Você não consegue ver o amor dele manifestado numa flor, no sol, no mar, numa pessoa que vem para te dar um bolo no meio do dia, para uma pessoa que liga para você para saber como você tá. Você não consegue ver o amor dele pincelado nessas coisas. Você só consegue ver o amor dele para quando ele atende aquilo que você pede e que é grande. É muito mais poderoso quando você começa a ver esse amor dele nas pequenas coisas do seu dia. É mágico, é sobrenatural quando você começa a perceber que você está cercada do amor dele. Que o ar que você respira é um presente, é dado por ele. Você precisa de ar e ele te concede o ar que você precisa. O amor dele se manifesta, grita para você o tempo inteiro, mas você canaliza, você só consegue ver o amor dele em tal situação. Se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ele fizer aquilo outro. Se ele te curar em tal doença, se ele te abrir a porta do emprego, se ele... Não, gente, é em tudo. E quando você vê em tudo, aí você vai ver que a sua fé vai fortalecer, porque ela vai estar... A sua fé, ela não vai estar fortalecida na sua capacidade de ter fé. A sua fé, ela vai estar fortalecida no amor dele. Entende a diferença? Às vezes, a gente acha que o que faz acontecer é a nossa fé, é a nossa capacidade de ter fé. Mas até a nossa fé, ela precisa estar fundamentada na graça, no amor que Ele tem por mim e por você. A minha fé não pode estar fortalecida e fundamentada na minha capacidade de ter fé, mas a minha fé, se ela estiver ali, entendendo que não é a minha fé, é o amor dele que faz, é o amor dele que cuida, é o amor dele que zela, é o amor dele que trata, é o amor dele que pincela o nosso dia com esse amor, com a beleza. Quando a gente entende que a gente começa a ver isso tudo, a nossa fé cresce. A gente começa a perceber Deus muito mais presente do que qualquer outra coisa na nossa vida. Essa capacidade, sabe, de buscar o amor dele. Nós temos uma tendência muito grande de buscar as obras das mãos dele. A gente quer sentir Deus,
a gente quer ver a fidelidade de Deus, nós queremos colocar Deus à prova, se Ele curar, se Ele abrir porta, como eu falei. E aí às vezes não tá na hora do casamento restaurar, você não tá pronta. E aí você fala, Deus não tá agindo no meu casamento, Deus não tá agindo na minha vida, Deus não tá nem aí pra mim. Não tá na hora de abrir aquela porta de emprego ainda, porque tem uma muito melhor lá na frente. E aí você fala, Deus não liga pra mim, Deus não tá nem aí pra mim. E aí você pontua o amor dele só em uma situação, sendo que você tá lambida do amor dele. Ar, água, proteção, beleza, cuidado. Comece a buscar esse amor, comece a buscar esse cuidado, comece a buscar em tudo isso que te cerca e você vai ver como Deus, Ele quer te ver prosperar, crescer, avançar, ir pra frente. Não somente se aquela porta abrir, não somente se aquele casamento for restaurado, não somente se Ele curar, não somente se aquele ministério der certo, não somente se você arrumar o cara certo pra você casar, não somente se aquela promoção sair porque você tá orando já tem um ano. A gente deixa de perceber Deus e aí a gente deixa de descansar nele. O mundo tá muito instável. Uma hora a gente acorda bem, outra hora tem um Covid, uma hora o dólar tá 3, daqui a pouco o dólar tá 5, 6. Já estão falando para bater 7. Uma hora você tem um emprego, outra hora você não tem, uma hora você tá casada, outra hora você não tá. Uma hora seus filhos estão do seu lado, outra hora eles não estão mais. O mundo é uma instabilidade e a única forma de você conseguir a estabilidade que o seu cérebro precisa é quando você se fundamenta no amor que ele tem por você. Isso é o maior lugar de estabilidade que você pode entrar. Você não está fundamentada na sua fé, porque a sua fé tem horas que ela balança e balança feio. Às vezes a sua fé ela sacode tudo. Se você não estiver fundamentada nesse amor, Ele me ama, Ele é meu pai, Ele não me abandona, posso fazer tudo errado, ainda assim Ele está comigo. Eu posso desistir de mim, ainda assim Ele jamais vai se desistir de mim. Acabou. Não confia em você, não. Não confia, não. Confia nele. Não confia na sua capacidade de ser santo. Não confia na sua capacidade de ser boa. Não confia na sua capacidade de fazer tudo certo. Não confia na sua capacidade de ter fé. Não confia. Confia nele. No amor dele. Na fidelidade dele. Na bondade dele. Tudo em nós é pela misericórdia. Então, às vezes a gente vive... Por que vem a culpa? A culpa vem porque a gente olha pra gente. Eu não fiz certo, eu fiz tudo errado, eu não fui o que esperavam de mim, eu não consigo fazer as coisas que Deus queria que eu fizesse, eu não consigo ser essa filha que eu gostaria de ser pra Deus. Isso quando você tá com culpa, quando você tá com esse peso com Deus, é porque você tá olhando pra você, na sua capacidade. Agora, quando você tira os olhos de você e coloca os olhos nele, você não vai, andar de uma forma que você se sinta tão pesada, como se você estivesse carregando o mundo nas costas. E esse sentimento de culpa, ele vem o tempo inteiro. Não ache você que é só com você, não. Ele visita a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Porque isso tá no homem, né? Acho que quando o homem caiu, o pecado entrou, isso virou um padrão de pensamento pra gente. Mesmo a gente sendo novas criaturas em Cristo, essa culpa, ela sempre vem para nos assolar. Esse dedo apontando nossos defeitos, apontando como nós somos fracassados, como não damos certo, como não damos conta de dominar tal área na sua vida, dominar essa outra área na sua vida, como você é pecador. E aí quando a gente vê, a gente está afundado na culpa. E quantas pessoas desistem de andar com Jesus porque acham que não vão conseguir estar à altura desse relacionamento? Você conhece alguém assim que desistiu de caminhar com Jesus, sabe? De falar assim, olha, eu tenho um relacionamento com Cristo porque não se achava à altura de caminhar com Cristo. Não se achava à altura de estar ali com Ele. Desviou do Evangelho. Quantas pessoas, né?
Porque é um evangelho que ensinam o que você tem que fazer para poder merecer, sendo que isso está lá no Antigo Testamento. E aí a hora que você vê o quê? Deus não vai estar interessado em mim, Deus não vai estar interessado no meu sucesso, Deus não vai estar interessado na minha prosperidade, Deus não vai estar interessado. Eu não estou à altura, eu não consigo ser à altura, não sei, eu não consigo satisfazer a todas as exigências. Eu não mereço. E aí entra essa questão do merecimento. Conheço várias, quantas pessoas queriam estar com Jesus, queriam estar com um relacionamento com Jesus, mas elas carregam um peso da culpa tão grande que elas não conseguem. Elas se escondem, assim como Adão fez. Elas se acham indignas da presença de Deus, sendo que Deus falou assim: eu sei que você é indigno, mas eu sei também que você nunca vai ser digno. Foi por isso que eu mandei Jesus, para que dentro dele você fosse digno. É como se Jesus fosse esse copo e a gente fosse colocado dentro do copo. E quando a gente chega na presença de Deus, existe um filtro chamado Jesus, onde nossos pecados, eles em Jesus, eles são perdoados, né? Como eles desaparecessem. Os passados, os presentes e o futuro. Não tem. Porque não é por causa de você, é por causa dele, é por causa de Jesus. Quando é que as pessoas vão entender isso? Não é uma questão de você ser digno, não tem nada a ver com você, nunca teve nada a ver com você, mas a ver com ele, com o amor dele, com o interesse que ele tem por mim e por você. É o amor dele, é o amor dele, é o amor dele que te faz digna, é o amor dele que te faz merecedora, é o amor dele que quer te presentear, é o amor dele que quer te levar para esse lugar mais alto de sucesso, de prosperidade. É o amor dele. Nunca teve nada a ver com você, com a sua capacidade de atraí-lo. Ele nos atraiu. Tira os seus olhos de você, tira os seus olhos da sua capacidade de fazer, de ser santa, de ser irrepreensível. Você nunca foi, nem nunca será irrepreensível. Esses sentimentos humanos, eles sempre vão povoar o nosso coração. A inveja vai sempre estar dentro de nós, porque a inveja faz parte do ser humano. A diferença é o que você faz com a sua inveja. A mentira, ela sempre vai tentar entrar, seduzir. A ira, a raiva, vai chegar. A vontade de ver vingança vai vir. A vontade de matar o outro, porque às vezes, sabe, o outro, você fala assim: meu Deus, puta injustiça, que capacidade foi essa dessa pessoa fazer isso? Vai vir, gente. Isso não significa que você não está em Jesus. Isso não significa que seu pai vai te rejeitar. Você está lidando com as coisas que são humanas. E se você finge que você não tem, você não consegue lidar com isso. Você não consegue controlar isso. Não deixa isso entrar na sua cabeça. Não existe ninguém digna. Não existe ninguém que pode bater no peito e falar que é melhor que você. Ninguém. Se alguém fizer isso, esse é o pior dos piores. Se alguém olhar para você com um ar de superioridade, achando que é melhor que você, essa pessoa é a pior das piores das pessoas. E foi exatamente esse tipo de gente que tinha um olhar altivo para aquele que sofria, para aquele que era pecador. Foi para essas pessoas que Jesus chegou e falou: cambada de víbora. Foram os fariseus, foram exatamente aqueles homens que olhavam para o povo carregando, o povo... Eu não estou falando o povo sofredor, não, o povo pecador, a prostituta, o ladrão, o bandido. Foi para essas pessoas que Jesus veio e falou: eu tô com você, eu entendo a sua fraqueza, eu entendo a sua luta. Não peques, vai, não peques, mas eu sei que você vai pecar de novo. Eu sei que você vai pecar de novo porque você é humano. Se não pecar de um lado, vai pecar de outro. Jesus fala: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que sofrem, para aqueles que estão doentes, que precisam de mim, que olham para eles e falam: não sou digno. Por isso eu valorizo aquilo
aquilo que você fez por mim. Porque se dependesse de mim, eu não conseguiria, eu não poderia. Por isso eu recebo o seu amor, por isso eu recebo a sua misericórdia, por isso eu recebo a sua graça, por isso eu recebo. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua dignidade, não tem nada a ver com a sua, com a minha dignidade, não tem nada a ver com a minha ou com a sua capacidade de fazer coisas boas para o outro, não tem nada a ver com a minha capacidade de ensinar a palavra ou não, não tem nada a ver, tem tudo a ver com ele. E ele falou, eu vim para os doentes, que são os doentes que vão querer. Eu sou doente. Se tem uma coisa que eu preciso na minha vida é dele. Se tem uma coisa que eu preciso na minha vida é saber que a misericórdia dele, ela vem todos os dias para minha vida. Se uma coisa que eu preciso na minha vida é saber que a graça me acompanha. Porque eu jamais não sou merecedora. Sabrina, mas você é tão boa, você não sei o que, você ajuda a pessoa. Não, meu lado bom tem a ver com ele. Mas a Sabrina é horrível. Tem sentimentos horríveis, tem egoísmo, tem raiva, tem ira, tem inveja. A Sabrina tem tudo isso. Eu lido com tudo isso. Tem desejo de vingança, tem sentimento de inferioridade. Sabrina tem tudo isso, eu tenho tudo isso. Eu lido com tudo isso. A Sabrina tem procrastinação. A Sabrina tem tantas coisas. Um egoísmo, uma falta de interesse, às vezes, com coisas que ela tinha que ter interesse. Uma incapacidade, às vezes, de eu valorizar o que tem que ser valorizado e deixar de lado o que tem que ser deixado de lado. Tem tudo isso dentro de mim. Eu lido com tudo isso. Julgamento. Sabrina julga, Sabrina fala mal, Sabrina faz fofoca. Eu sou tudo isso. Não acho que eu não sou, eu sou. Então, quando eu olho para mim e vejo Deus agindo através da minha vida, eu vejo que mesmo assim Ele me ama, Ele me abençoa, Ele me toca, Ele me cerca de amor. Eu falo, Deus, que amor é esse? Que amor é esse que continua insistindo em mim, que continua investindo em mim, que mesmo nas horas que eu tô com os olhos, sabe, pro outro lado, ainda assim os seus olhos estão em mim. Que amor é esse que me faz uma pessoa melhor todos os dias? Que amor é esse? É Ele, é a caminhada com Ele que me faz uma pessoa melhor. É eu, sabendo a Sabrina que eu sou e ainda continuando caminhando com Ele, perto dEle, que me torna uma pessoa melhor. Mas se eu sair de perto dEle, se eu sair assim, ó, se eu volta tudo, não consegue. É isso aí. É quando você está fundamentada no amor dele, você sabe que você é tudo isso. E não tem jeito, você vai ter que aprender o quê? Na caminhada com ele, a administrar algumas coisas em você. A tentar segura de cá, segura de lá, ameniza de cá. Essa que você consegue lidar, consegue ficar para trás, mas essa fica mais fervilhando na sua frente. Aí de vez em quando essa passa para trás, aí essa daqui fica mais. É assim. É essa administração da nossa humanidade que tem que acontecer. E a gente consegue fazer isso com equilíbrio, com excelência, quando a gente está perto. Mas a gente só consegue ficar perto quando a gente aceita essa graça, onde você olha que você é imperfeita e você aceita que mesmo assim Ele te ama, Ele te aceita, Ele caminha com você, Ele investe em você, Ele quer o seu sucesso. Ele quer sim a sua prosperidade. Quando você entende esse amor e recebe esse amor, é a única forma de você se tornar a cada dia uma pessoa melhor. Mas sem exigência, tá? Sem estresse, sem aquela coisa assim, nossa, eu tô caminhando, será que eu me tornei uma pessoa melhor? Será que... Não, é natural, é um convívio prazeroso, é um convívio gostoso, é um convívio que faz a vida se tornar mais gostosa, mais leve. Jesus falou, toma o meu jugo que é suave, troca o jugo comigo, joga o seu pra mim que é pesado e eu aguento, e toma o meu que é leve, eu tô aliviando você. Aceita, não luta contra você, não luta contra a sua natureza. Restaura seu relacionamento com Deus, se aproxima dele, fica com ele, e nessa caminhada a sua natureza vai abrandando. Mas tem horas que ela vai crescer, e com ele, com o Espírito Santo, você consegue controlar de novo. E é assim, é assim. E ele decidiu nos amar dessa forma. E fazer o quê? O homem não aceita essa graça. Essa graça, ela é revoltante para alguns homens. Por quê? Porque eles acham que é por causa da capacidade deles de serem perfeitos, que
eles recebem, mas não é. Nunca foi, nem nunca vai ser. É por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez. E Jesus fez tudo isso porque Ele sabe que o Pai nos ama. O Pai é apaixonado pelos seus filhos. E foi o sacrifício de Jesus que nos proporcionou essa chegada para perto dele, para que hoje a gente pudesse colocar a cabeça no peito dele e falar: Pai, aqui eu encontro paz, aqui eu encontro restauração, aqui eu encontro alívio, aqui eu encontro refrigério, mesmo sabendo que eu não mereço tudo isso. É assim, o Evangelho é esse. O Evangelho é isso. O Evangelho conta a história de um pai que é apaixonado pelos seus filhos. É uma história de amor. É muito mais do que um monte de regras para serem cumpridas. É uma história de amor. E nessa história de amor, nós vamos mudando, nós vamos transformando, nós vamos entendendo e as coisas vão acontecendo. Não atropela. Não tenta cumprir regras sem antes receber o amor. Porque quando você recebe o amor, automaticamente as regras começam a ser cumpridas. Sem estresse, sem cobrança. É amor, é relacionamento. Quando a gente entende isso, a gente entende o quanto Jesus quer estar interessado no nosso sucesso, na nossa prosperidade, que a gente brilhe e através daquilo que a gente faz, da vida que a gente tem, da nossa prosperidade, do nosso sucesso, a gente glorifique a Deus através da sua, daquilo que você faz com excelência ao ponto de você conseguir ter sucesso naquilo que você faz. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada, Pai, por cada coração aqui, cada pessoa que parou para ouvir, para receber esse amor, para ser tocado por esse amor. Eu te peço, Pai, que a tua boa mão se faça sentir por cada uma dessas pessoas aqui. Pai, eu oro para que cada uma delas tenha uma experiência de amor contigo, Pai. Eu oro para que os olhos do entendimento delas sejam abertos, para que elas possam perceber a grandeza, a profundidade desse amor que o Senhor tem por cada uma delas. Pai, eu oro para que elas entendam que tudo é fundamentado no seu amor. Tudo é fundamentado no seu amor. Eu oro para que elas se estabilizem nesse amor, se mantenham nesse amor, que a fé seja plantada nesse amor, nesse terreno de amor. Eu oro pelas famílias aqui representadas, eu oro pelo nosso estado, pelo Brasil. Pai, em tempos de eleição, toca, Senhor, nos corações dessas pessoas que vão estar lá nas urnas. Toca, Senhor, no coração desses políticos. Abre os nossos olhos, Pai, para que a gente possa perceber as pessoas que são idôneas das pessoas que não são. Que a gente possa perceber, Pai, quais são os lobos em pele de cordeiro. Nos ajude, Pai. Nos ajude a colocar as pessoas certas como líderes no nosso país, no nosso estado, dos municípios. Eu oro, Pai, pelas essas eleições dos Estados Unidos também, Senhor. Que a Tua vontade seja estabelecida lá, assim como será aqui. Eu oro pelas essas famílias, Senhor, que hoje estão tomadas pela enfermidade do Covid, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo venha lavando, Senhor, essas casas, tantas famílias que choram hoje a perda dos seus entes queridos. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada uma delas, que a Tua graça, Senhor, e que as Suas doces consolações estejam aí no coração de cada uma delas. Nessa hora é só o Senhor que pode consolar um coração desse. Obrigada, Pai, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo pleno restabelecimento do nosso pastor, da saúde do nosso pastor. Obrigada, Pai, pela Igreja de Cristo na terra,
Que cada vez mais o Senhor levante líderes, levante pessoas que tenham um coração voltados a Ti e que levem as suas ovelhas para pastos verdejantes. E esses pastos verdejantes, Senhor, é o Evangelho de amor de Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho. Obrigada, Senhor, por essa quarta-feira. Obrigada, Senhor, pelo resto da semana que ainda temos. Sabemos que ainda temos grandes coisas para viver. Grandes coisas para viver ainda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Um tempo poderoso, um tempo maravilhoso, um tempo glorioso. Falar do amor de Deus é sempre um momento glorioso. Deus abençoe. Beijo, gente. Tchau. Fica com Deus.